Fala galera, tudo beleza? Fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente sobre o consumo do HB20. Então primeiro eu vou mostrar para vocês aquele odômetro retrógrado que a gente programa na troca de óleo do HB20, né? Então no caso eu programo com 10.000 quilômetros e vamos ver o quanto que eu já rodei desde a troca de óleo, aplicação do Militec, o Bardal B12. Então tá assim, ó. Tá faltando 2.781 quilômetros até a próxima troca de óleo. Ou seja, eu já rodei mais de 7.000 quilômetros desde a troca de óleo. Esse daqui é o Trip A. Então eu rodei 225 quilômetros, tá fazendo a média de 18,5. Esse consumo, gente, não é etanol. Ele está misturado com gasolina, até um percentual maior de gasolina. Eu fiz uma viagem e eu completei com gasolina comum, que estava valendo a pena. E aí por isso está esse consumo aí excelente, né? Só que dessa vez eu deixei o Trip B sem zerar. Eu abasteci diversas vezes ao longo de um tempo, ao longo de uma boa quilometragem, para trazer um consumo, né, uma média mais precisa para vocês, tá? Então assim, não tá 100% etanol, mais uma vez, mesmo essa quilometragem toda que eu rodei aí sem zerar, tá misturado com gasolina, mas eu acredito que seja a rotina das pessoas até que coloquem o carro em estrada, né? Que passa por aquele posto que tá com a oportunidade de preço melhor. Então tá assim, ó. Vamos lá. Esse aqui é o A. O B. Então, olha, até agora eu rodei 2.025 quilômetros sem zerar, mais de 45 horas, né? E o consumo médio de 17,1. Eu considero um consumo excelente, gente. Então eu acredito também que seja efeito do Militec, que tenha dado uma forcinha aí, mas como eu já falei em outro vídeo, qualquer km a mais por litro, para quem roda bastante, é lucro, né? Fazendo aquele cálculo de final do mês, final de 6 meses, final de um ano, quanto que a gente não economiza, né? Então, com certeza, paga o valor do Militec, embora ele tenha um valor alto. Se botar na ponta do lápis, paga e possivelmente dá até lucro, dependendo do quanto que você roda nesse período de troca de óleo. Então, eu continuo recomendando o Militec, tá? E eu vou fazer um comentário breve a respeito de um teste que foi feito por um outro canal de YouTube, que eu adoro, eu sigo ele, o cara é muito fera. O nome do canal é Letra J. Ele fez um teste bem bacana lá do Militec, eu recomendo todo mundo a ver, né? Acabou que o resultado final, na opinião dele, no teste dele, foi negativo para o Militec. Porém, tem algumas considerações que eu percebi no vídeo, que eu assisti também um outro canal chamado Milandark. Ele fez considerações ali muito interessantes, muito importantes, e houveram algumas falhas no teste do Letra J, tá? Então eu recomendo ver, claro, mas só para vocês terem uma noção de uma falha ali que eu acredito que pode ter influenciado muito negativamente no resultado do teste. O Militec, como qualquer condicionador de metais, quando a gente coloca ele no motor, a gente percebe que ele vai fazer um efeito mesmo depois de rodar uns 200 km, 150 km. E não foi dado esse tempo o produto agir
nos motores em que ele colocou no teste, tá? E outro fator, eu já fiz uma consulta técnica com a Militech e uma coisa que com certeza influenciou também negativamente foi o fato do motor não estar amaciado. Ele mesmo mostra no vídeo que sai muita limalha do motor, né? O motor, quando ele não está amaciado, realmente sai muita limalha. A gente vê nos manuais de carro zero que geralmente a primeira troca de óleo é reduzida, né? Com a quilometragem menor, justamente para fazer essa limpeza aí. Então, se o Militech adere às partes metálicas do motor, como é que ele vai funcionar com um monte de limalha se soltando no motor, né? Então é uma observação aí que com certeza pesou muito negativamente no resultado dele lá. E por que eu continuo acreditando no Militech? Gente, é experiência, né? Cada um tem uma experiência. Eu já usei em muitos carros diferentes há muitos anos e sempre tive bons resultados. Sempre deu diferença nos carros. Eu não compro o carro e saio da concessionária e já coloco o Militech. Eu ando com ele antes, eu coloco o Militech. Tem períodos que eu não uso o Militech, então a gente vai vendo as diferenças que dá e chega a determinada conclusão. Principalmente carros que tem computador de bordo, então a gente percebe rapidamente pelo consumo, tá? Então, sim, respeito a opinião de todo mundo. Cada um tem a sua opinião, tem a sua experiência. Eu só tô deixando a minha aqui, tá? Se eu puder ajudar alguém, eu já fico feliz. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí, por favor. Se você não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo.